Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Números. Números, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo 15. O livro de Números, lá no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 15, Números 9, a partir do 15. Diz assim, Números, capítulo 9, versículo 15. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, isto é, a própria tenda do testemunho, e havia algo parecido com fogo sobre o tabernáculo, desde a tarde até a manhã seguinte. E acontecia sempre assim, a nuvem o cobria, e de noite havia algo parecido com fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Os israelitas partiam ou acampavam quando o Senhor ordenava, permanecendo acampados durante todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo muitos dias, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e partiam quando o Senhor ordenava. Outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. E quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Quando a nuvem se elevava, eles partiam. Se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto ela estivesse sobre ele, e não partiam, mas quando ela se elevava, eles partiam, acampavam ou partiam, quando o Senhor ordenava, cumpriam a ordem do Senhor que ele lhes tinha dado por meio de Moisés. Pai bendito, obrigado por mais uma vez nos reunir aqui, e por mais uma vez termos a certeza da Tua promessa que diz que o Senhor está conosco. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração, à nossa mente, e que todo pensamento seja agora levado cativo ao Senhor, para a glória do Senhor e para o bem nosso mesmo, o bem da Tua igreja. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. O que guia a sua vida? O que guia a sua vida, de verdade? Quais são os critérios que você usa para tomar uma decisão, para dar um passo na sua vida? O que te serve como referência de bom ou mal, certo ou errado, devido ou indevido, próprio ou impróprio, ou estas não são categorias que você leva em conta na hora de tomar uma decisão? Se não são essas, quais são as categorias que prevalecem quando está diante de você um caminho ou outro? Qual deles tomar, que direção seguir? Tem gente que, por exemplo, é guiado pelo seu coração. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, é esse o critério que eu tenho para tomar a decisão, para dar um passo. Mas Jeremias, capítulo 17, 9, já disse assim: o coração é enganoso, ele nos engana, é incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Há outros que tomam as suas decisões, seus passos na vida, a depender das circunstâncias, a depender das pressões,
a depender das conveniências. Se o vento sopra para um lado, ele vai, se o vento sopra para o outro lado, ele vai. É aquela história, deixa a vida me levar. Há outros que diziam assim, eu não, pastor. Eu sou uma pessoa extremamente racional. O que rege a minha vida é a razão. Sou uma pessoa racional, mas a razão humana nem sempre tem todas as respostas. Há momentos que a razão não explica, não nos dá as respostas que precisamos para tomar a melhor decisão. Por isso que Provérbios 3:5 vai nos dizer assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quantas vezes na vida você tinha certeza que você tinha a razão, mas depois viu que não tinha razão. Estava enganado. Estava sinceramente equivocado. Deus te mostrou que você não tinha razão. A sua razão não foi suficiente para te conduzir no caminho da verdade. A razão nossa nem sempre nos dá todas as respostas. E há pessoas que são conduzidas pelas coincidências. Interessante. Tem gente que se deixa conduzir por coincidências que são espiritualizadas por ela mesma, ou por elas mesmas. Por exemplo, o caso de um irmão que estava para se decidir se ia ser missionário em Lima ou não, aí entrou numa padaria, pediu uma vitamina, e no liquidificador estava lá escrito Amilon, e no espelho, o contrário estava no Lima, e aí ele não foi para Lima, porque entendeu ter sido uma resposta. Mas eu e você, nós não precisamos ser guiados por nenhuma dessas alternativas de referência, de critério para o nosso andar, para o nosso viver. Nós podemos e devemos ser guiados pelo Senhor. O Senhor se digna de ir à nossa frente e de nos mostrar o caminho, como nós vemos aqui nesse texto do povo que andava por um deserto, mas não andava em zigue-zague, porque o Senhor os guiava por meio de uma nuvem. O verso 17 vai dizer assim, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Porque essa nuvem era sinal e manifestação visível da presença e da glória do Senhor com eles. Seguir a nuvem era seguir o Senhor. Critério não era, eu acho que é por ali. Não, Moisés, pelo tempo, é melhor por aqui. O critério era um só. Para onde a nuvem está indo? Então é para lá que vamos. Bom, o caminho não parece ser o mais propício aos nossos olhos, mas se a nuvem está indo para lá, é para lá que vamos. Bom, mas a nuvem agora parou. Nos parecia mais interessante aproveitar que o dia ainda está claro e continuar andando, mas a nuvem parou. Nós vamos parar. Aí tinha vezes que ela ficava pouco tempo, às vezes muito tempo. Moisés, quando vamos sair daqui? Quando a nuvem se levantar. Enquanto a nuvem não se mover, não nos atreveremos a dar um passo, porque
Andar com a nuvem é andar com o Senhor. Bom, mas hoje nós não temos mais uma nuvem para ir à nossa frente e nos mostrar para onde devemos ir, quanto tempo devemos ficar, aonde devemos acampar. Hoje o que nós temos é o Espírito Santo de Deus e a sua palavra. A palavra é como as placas que nos mostram o caminho, esquerda, direita, para frente. O Espírito é o combustível que nos dá poder, nos dá forças para seguir o caminho. Agora, diante de tantos caminhos que em alguns momentos se colocam na nossa vida, como saber qual é o caminho que o Senhor, por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito, nos indica? Porque nem sempre é tão claro, nem sempre é tão preto ou branco, às vezes há cinzas. E a gente precisa de um discernimento claro da parte do Senhor. Precisamos checar se estamos de fato ouvindo a voz do Senhor, ou se ela está se misturando com a voz da nossa vontade, a voz do nosso coração, a voz do nosso próprio desejo, a voz do nosso próprio entendimento, a voz dos nossos medos, a voz das nossas cobiças, a voz do nosso eu. Como saber se esse caminho é de fato o caminho indicado pelo Senhor? Esse texto, irmãos, para alegria e felicidade nossa, nos dá algumas respostas. E uma primeira é: saiba que de todas as questões que você tem que considerar para tomar um passo na vida, se você quer de fato andar com o Senhor, saiba que a questão das questões, a questão maior, a questão primeira, se não a única, a questão é o Senhor. Essa é a questão. Eu posso andar nesse caminho e de consciência tranquila dizer que estou com o Senhor. Interessante é que o tempo em que eles ficavam num lugar variava. Havia momentos em que a nuvem ficava meio-dia em determinado lugar e já se levantava. Pessoal, levantar acampamento. Mas a gente não está aqui a nem meio-dia, mas a nuvem partiu, a gente vai partir. E tinha vezes que ela ficava muito tempo em um determinado lugar, mas o versículo 22 vai dizer assim: se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto ela estivesse sobre ele, e não partiam. Não partiam. Mas quando ela se elevava, eles partiam. Interessante. Saber esperar, Deus se mover, não se atrever a andar na frente dele, porque andar dependendo da nuvem era andar permanecendo com o próprio Senhor, porque quem ordenava para a nuvem parar ou ficar ou ir era o Senhor. Versículo 18: os israelitas partiam, acampavam quando o Senhor ordenava, permanecendo acampados durante todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Permanecer andando com a nuvem era permanecer andando com o Senhor, e era essa a questão máxima da qual dependia a sobrevivência daquele povo todo
no deserto. Aí você pergunta assim: pastor, eu acho que o momento que eu vivo hoje não é muito diferente daquele deserto. Então, como saber, como permanecer hoje com o Senhor? O que é permanecer hoje com o Senhor? Permanecer hoje com o Senhor é permanecer na verdade e não ir para a mentira. Eu posso ir para tal lugar na verdade, ou para ir eu vou ter que mentir? Permanecer com o Senhor é permanecer na luz, não ir para as trevas. Eu posso ficar em determinado lugar na luz, ou eu vou ter que me esconder? Permanecer com o Senhor é permanecer no amor. Ir ou ficar é uma questão de bem maior, ou eu estou pensando em mim mesmo? Porque o que adianta você ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta você ganhar conforto e perder o sono? O que adianta você ganhar riquezas e perder a paz? Porque não permanecer na verdade, na luz e no amor, não é apenas não permanecer na verdade, na luz e no amor, é não permanecer na paz. Porque não existe paz longe do Senhor. Não existe paz longe do Senhor. Uma coisa é estar no meio do deserto, com lutas, dificuldades, mas em paz. O Senhor está comigo e eu estou com o Senhor. Outra coisa é estar no pico da montanha, sem paz, pensando em se jogar de lá. A paz é o maior presente de quem anda com o Senhor. Não venda a sua paz. Não venda, não troque. Ela é o bem maior de quem anda com o Senhor. É como disse uma vez Agostinho: fizeste-nos para ti, e a nossa alma está inquieta, perturbada, enquanto não repousa em ti. Em nome de Jesus, não troque por nada a tua paz. A paz do Senhor, que vem da paz de se andar com o Senhor. Ande com Jesus, Ele é a tua paz. Mas esse texto também nos ensina a nunca andarmos na frente de Deus, ter essa paciência santa, essa paciência sossegada, tranquila e descansada, de que na hora que for para eu dar um passo, o Senhor vai se mover. O Senhor sabe a hora, o Senhor sabe o momento. Eu posso descansar no Senhor, eu posso aquietar a minha alma no Senhor. Talvez não seja a hora agora de dar esse passo. Quais são as evidências que o Senhor está se movendo? Um pastor, um pregador já disse com razão que é melhor a gente ser empurrado por Deus, pela Trindade, do que nos arriscarmos a andarmos na frente dEle. Porque a gente não anda com Deus indo à frente e dizendo: Senhor, vem comigo, por favor. A gente anda com Deus, Ele indo à frente e nos dizendo: vem, é esse o caminho. Como aconteceu, Êxodo 13:17, relata, quando o faraó deixou o povo sair, Deus, ou melhor, quando
o Senhor ia à frente dele nas nuvens, como a gente vê aqui nesse texto. O Senhor ia à frente na nuvem, o povo seguindo a nuvem seguia o Senhor. Por que é importante saber disso? Lá no Novo Testamento tem o exemplo, por exemplo, do Paulo, que ele diz assim: olha, o Espírito Santo vai à minha frente, e ele só me avisa que eu vou ter tribulações, mas ele vai à minha frente. A ideia é que o Espírito Santo ia à frente, e o vácuo do Espírito Santo ia puxando Paulo. É Deus que vai à frente. Por que a gente precisa saber disso? Porque às vezes a gente ouve assim: não, você tem que tomar as rédeas da vida nas tuas mãos. Você tem que ser o protagonista da tua própria existência. Agora, o que isso significa? Significa que a gente tem a capacidade de nós, por nós mesmos, decidirmos o caminho? Para onde ir, não ir? Ficar ou sair? Eu prefiro entender assim: verdade, Deus nos dá o volante da vida, da nossa vida, nas nossas mãos. Nós somos os maiores responsáveis para onde a gente dirige a nossa vida. O volante da vida, Deus nos deu as mãos. O volante da tua vida está nas tuas mãos. O volante da minha vida está nas minhas mãos. Ninguém é responsável mais do que eu mesmo para onde eu dirijo esse carro que eu chamo de vida. Não adianta depois jogar a culpa na mãe, no pai, no marido, na esposa, nos filhos. Responsável maior para onde a gente dirige a nossa vida somos nós mesmos. Não adianta depois culpar a Deus. Mas eu vejo assim: o volante Ele entregou para a gente, mas Ele vai no carro da frente, mostrando o caminho. Cabe a gente decidir seguir ou não. Ir à frente mostrando o caminho é prerrogativa exclusiva do Senhor. Decidir seguir ou não é prerrogativa exclusiva nossa. O volante está nas tuas mãos, mas à frente vai o Senhor. Qual a tua decisão? Esse texto também nos ensina, nos dá uma terceira resposta para a gente discernir de tantos caminhos a tomar, qual é o caminho que o Senhor nos orienta, nos dirige, nos sinaliza. Interessante, irmãos, mas Deus nem sempre nos guia pelo caminho mais curto. Às vezes Deus nos guia pelo caminho mais longo. Tem aquela história, né, que a menor distância entre dois pontos é uma reta, mas nem sempre o melhor caminho é o caminho mais curto. Por exemplo, quando Deus tira o povo do Egito, Deus decide não os guiar pelo caminho mais curto, o caminho mais rápido. E por quê? Lá em Êxodo 13:17, diz assim: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pela terra dos filisteus, embora fosse o mais curto, pois disse, para que, caso enfrente guerra, o povo não se arrepende e volte para o Egito. Deus não guiou o povo pelo caminho mais curto, mas o guiou pelo caminho mais seguro. É por isso que nem sempre nós vamos entender o caminho do Senhor.
Senhor, não era só virar ali? Para que essa volta toda, Senhor? A gente está perdendo tempo, Senhor. Senhor, por que o Senhor fechou essa porta? Era só passar por ela, Senhor, e a gente já chegava. Senhor, porque esse caminho que eu nunca planejei, eu nunca quis, eu nunca imaginei, nunca desejei. Por que, Senhor? Por que o Senhor está me conduzindo por esse caminho? Quando você estiver sendo conduzido pelo Senhor por um caminho que você nunca planejou, nunca desejou, nunca sonhou, você deve se lembrar de duas coisas, irmãos. Duas coisas. A primeira, o justo não vive por tudo que entende. O justo viverá por tudo que crê. O justo viverá pelo quê? Pela fé. E não uma fé que crê que Deus vai fazer tudo o que Ele espera. Mas uma fé que crê que ainda que Deus não faça o que Ele espera, fará o que é bom, porque Ele é bom, ainda que eu não entenda agora. Lembra o que Jesus disse aos discípulos? O que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderão depois. Confie, isso é ter fé. Eu sei do caráter de Deus, Deus não brinca com a nossa vida. Deus nos ama e quer o nosso bem mais do que nós mesmos. Então nós confiamos e andamos. Senhor, se o Senhor está comigo, então está bom. Não estou entendendo, mas se o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor tem um propósito bom. Eu vou confiar no Senhor, porque o teu caráter é bom. E nessa hora você precisa muito lembrar de Isaías 55, 8 a 9, esse texto você tem que ter não só grifado na sua Bíblia, mas gravado, gravado, na tua mente e no teu coração, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, irmãos? Vamos confiar no Senhor. Eis que tenho planos de paz. Eis que tenho planos de paz e não de mal, para vos dar uma vida e um futuro. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Descansa a sua alma no Senhor. Louvado seja o Senhor, que nos guia, não nos abandona. Sua mente é infinda, vê coisas que não vemos, sabe o que não sabemos, e nem adiantaria tentar nos explicar, porque não entenderíamos. Então nós vivemos e andamos com Ele pelo que cremos, não por tudo que entendemos. Nossa fé não é que ela é irracional, mas ela é suprarracional. Vai além da razão. A nossa razão é Cristo, nosso Logos, aquele que criou todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Agora, por fim, irmãos, nessa sua andança com Deus, nesse seu caminho com o Senhor, nesse seu desejo de continuar andando com o Senhor, ainda que às vezes em meio a desertos,
mas com o Senhor. Olha, preste atenção naqueles que estão caminhando no caminho com você. Eles também conhecem o Senhor. Eles também andam com o Senhor. Eles também podem te ajudar a discernir a direção do Senhor. É interessante que tinha um cunhado do Moisés no meio do povo chamado Obabe. A gente ouve muito do Jetro, o sogro, mas tinha um cunhado do Moisés no meio do povo também chamado Obabe. E o Moisés insiste muito para o Obabe continuar com ele. Se você for no capítulo 10, versículo 29, você vai ler assim: Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos indo para o lugar sobre o qual o Senhor disse, eu o darei para vós, vem conosco e seremos bons contigo, porque o Senhor prometeu o bem para Israel. Ele respondeu: não, voltarei para a minha terra e para os meus parentes. Aí o Moisés, tá bom, então, não. Insistiu. Mas por que Moisés insistiu? Olha só o versículo 31. Moisés acrescentou: não nos deixes, pois sabes onde devemos acampar no deserto, tu serás os nossos olhos. Mas quando a gente lê isso, qual a pergunta que a gente faz? Mas para que tanta insistência? Para que essa necessidade? Ô Babi, fica com a gente, porque você vai ser os nossos olhos. Já não tinha nuvem? Já não tinha nuvem que mostrava a direção? Para que precisava do Obabe para ser olhos? Porque a nuvem mostrava a direção. Mas para caminhar naquela direção, qual o caminho? É indo reto? É pelas montanhas? Ó, a nuvem está indo para o norte. Dá para ir reto, dá para ir contornando as montanhas. Obabe, porque o Obabe era queneu. Ele era de uma tribo que morava nos desertos, que eram circunvizinhos da terra de Canaã. Então ele conhecia aquele deserto como a palma da mão. Sabia onde tinha água, onde não tinha, onde tinha perigo, enfim. Obabe, está indo para o norte a nuvem, mas qual o caminho? Aí o Obabe, a gente podia ir por esse caminho mais curto aqui, mas nesse caminho aqui não vamos encontrar lugar para todo esse povo acampar. É melhor a gente ir contornando as montanhas, e a gente vai encontrar inclusive água. Ah, então tá bom. É para o norte, mas não é por aqui, é contornando as montanhas. Então o Obabe era tipo um Waze. Deus escrevia o endereço, é lá. E o Obabe mostrava as opções e qual o melhor caminho naquele contexto. Hoje não é diferente, nós só temos um Consolador com C maiúsculo, que é o Espírito Santo. É Ele que vai à nossa frente, é Ele que nos dirige, iluminando a palavra de Cristo em nossa mente, em nosso coração. Mas há também os conselheiros com C minúsculo, que em alguns momentos nos ajudam a discernir e a confirmar o conselho do conselheiro. Então, um conselho pastoral para você. Cuidado para não ignorar
o que Deus pode falar com você por meio de um irmão, por meio de uma irmã. Porque se Deus usou uma mula para falar com o profeta, não poderia usar um irmão? E com certeza usa. Não para nos dizer o que a gente deve fazer, não. O volante está nas nossas mãos. Mas para nos ajudar a discernir o que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, está nos dirigindo, qual caminho trilhar. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então a gente pode ser guiado sim, irmão. A gente corre o risco de em algum momento a gente acabar sendo guiado por coração, por entendimento humano, pelas circunstâncias, por tantas outras questões. Mas a gente não precisa de nada disso. Para nossa felicidade, nós podemos ser guiados pelo Senhor, que se digna a ir à nossa frente, mostrando o caminho. A minha oração sincera é que o Senhor nos ajude a discernir, por meio do seu Espírito e Palavra, o caminho que Ele nos aponta em cada passo, em cada decisão. Porque como Ele mesmo disse a respeito das suas ovelhas, estas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Que assim seja comigo, que assim seja com você, e que Deus nos abençoe. Amém.